For the record. Bem, gente, estou aqui com um queridíssimo Buscado, um cara fera, um cara inteligentíssimo, metódico. Eu tenho que aprender com ele, que o cara é organizado até no horário. O cara é perfeccionista. Marcelo Ribeiro tem uma experiência gigante. A gente sabe que o meu canal a gente tem alguns critérios de respeito. Se quiserem colocar algum comentário, eu passo para o Marcelo. Se tiver que perguntar alguma coisa, podem passar, podem entrar no Facebook. A página dele do Facebook dele é fantástica. Eu fico esperando ansiosamente para que ele grave vídeo com a esposa dele, que também é uma pessoa maravilhosa. E o Marcelo tem uma experiência gigante. E eu vou deixar aqui, vou fazer algumas perguntas que vocês mandaram para mim. Vou gravar, está sendo gravada, para que depois ele revise, ele olhe, se ele autorizar, eu publico. Pode ser? Então seja bem-vindo, Marcelo Ribeiro. Isso é um carinho muito grande. Você não tem ideia como você faz diferença na vida de algumas pessoas aqui, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. E aí você pode falar sua experiência, o que que você pensa, como é que o Marcelo se comporta hoje, como é que você se sente hoje em relação à sua esposa, como foi a sua saída, como é que sua saída, ela não, o que compactou para vocês saírem da igreja, e o que fez você sair e hoje como você se encontra. Eu espero que você se baseie nesse questionamento. Obrigado, o palco é seu. Joia, Paulo, obrigado aí pela oportunidade, né? Sempre um prazer conversar com pessoas queridas e divulgar um pouco, né, da história da gente, minha e da Sandra. E a gente sempre faz isso com a intenção, assim, de alguém vai assistir isso, vai se identificar e vai talvez conseguir sair de uma situação difícil, né, de autocrítica ou de dúvida, coisas desse tipo, né? Então, eu passei 24 anos, mais ou menos, na igreja, né? Eu batizei em 94, a Sandra batizou em 95. A gente não se conhecia, a gente só foi se conhecer anos depois, né? Só em 2001 que a gente se encontrou, depois que eu voltei da missão. E é assim, minha experiência na igreja é interessante porque a gente vê assim, muitas pessoas que resolvem é, abrir o jogo e divulgar os motivos que saíram da igreja, a problemática toda da história da igreja, né? São pessoas que tiveram experiências ruins dentro da igreja e carregam assim um bocado de mágoas, de dores, sofrimento que elas passaram lá e que é válido demais, né? A minha experiência é bem diferente, né? Então acho por isso que tem uma certa parte da população que se identifica bem com o canal e com o grupo no Facebook, porque você nunca vai me ver metendo pau na igreja, vamos dizer assim, né? Vou fazer as críticas que devem ser feitas de uma forma mais equilibrada, balanceada que eu puder, né? Porque, na verdade, eu tive muita experiência boa dentro da igreja, né? Teve coisas que eu teria feito diferente se eu soubesse a verdade, que eu sei hoje, sim, né? E isso traz uma certa mágoa, com certeza, traz um certo, vamos dizer assim, arrependimento, né? Poxa, eu queria poder voltar atrás e ter feito diferente, né? Embora eu tenho uma filosofia de vida muito forte nesse sentido de não ficar me apegando a isso, né? Eu queria poder voltar, se eu tivesse feito Corrigir, diferente, né? corrigir, né? Corrigir. Exato, exato. Eu acho que assim, a vida é uma linha do tempo que não tem retorno, né? Você só dá para seguir para frente, não Uma adianta flecha ficar. tirada, né? Tem jeito. Exato, não adianta ficar se prendendo olhando para trás, né? Tem um filme muito bacana que eu assisti anos atrás que me deu essa visão de vida, chamado O Efeito Borboleta. Existem 3 filmes, né? Fizeram continuações. Só o primeiro que presta, né? Os outros dois eu não gostei. Mas é justamente isso. É um cara que ele tem a oportunidade, ele lê o diário dele, e sempre que ele lê um trecho do diário, a mente dele faz lá um processo, tal, ele volta no tempo para aquela situação, com todo o conhecimento que ele tem já lá na frente, só que ele volta e ele tem a possibilidade de mudar, né, aquele evento traumático da vida dele. Só que ele muda uma coisa, e aí quando ele volta para o futuro, né, aquela coisa está consertada, mas acabou quebrando em outro lugar, né? Tipo, ele salvou a namorada, mas é por causa disso o pai Um dela foi que peso, né? morreu, Carregou e um aí peso, agora né? e Carregou aí um agora a peso, vida né? dela é uma desgraça. Aham. Exato. Então, a minha visão é essa, né? Eu poderia ter feito coisa diferente? Poderia. Eu estaria numa situação melhor na vida? Não sei.
né? Talvez certas coisas seriam melhores, outras seriam piores. Se Piores. eu nunca tivesse conhecido a igreja, muito provavelmente eu nunca teria conhecido a Sandra, né? E isso é uma coisa que ficou boa da igreja para mim, né? E para ela também, eu espero. Você tem quantos filhos, Marcelo? Desculpa. Nós temos três meninas. Três minas. Assim, quando você quando você entrou no processo de cansaço mental ou no cansaço físico, quando você, isso aqui é diferente, tá? É assim, tipo, não, eu cansei. Mental é, não quero ir, quero cuidar da minha casa. Esse é o cansaço Uhum. mental. Cansaço físico é, não quero ir porque eu adoeci fisicamente, sei lá, pressão alta, Uhum. coração. Então, assim, quando vocês decidiram os dois ou foi um e o outro seguiu? Porque isso já me perguntaram. Quem foi Uhum. que foi primeiro, o Marcelo ou a Sandra, Uhum. entendeu? Eu não sei, Você está desculpa. falando, você se Da refere a saída. sair da igreja, não é isso? Saída. É. Na verdade, foi assim, Paulo. Eu passei vários anos sem eu perceber, eu só consegui perceber mesmo depois, quando eu pude olhar para trás e entender o que estava acontecendo. Mas por vários anos, a igreja não estava mais me alimentando espiritualmente. O É, processo que a igreja faz você ir, de chamados, de templo, é não sempre é faz, 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 espiritual. faz? É Não é. espiritual. É sempre faz, 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 faz. E a ideia de que fazendo você vai mudar o seu ser, né? Não vai. Quando hoje eu entendo que é diferente, né? Aquilo funciona durante algum tempo. É como, sabe, talvez algumas pessoas vão se ofender com o que eu vou falar agora, mas Hum, assim, é a comparação que funciona melhor para eu entender o que aconteceu. É como se a igreja fosse uma escola, a vida é uma escola, né? E a igreja é uma etapa da escola. Vamos dizer que é o primário entendi. o high school, como é o colegial, né? O segundo Sei. grau, vamos dizer. Segundo grau. Só que chega um ponto que você termina todos os anos do segundo grau e a sua mente, o seu espírito quer mais, quer ir adiante. Mas a igreja, ela quer que você fique repetindo aquele ciclo eternamente, Eu, né? eu fiz essa Então, pergunta para você porque eu vou logo, não vou dizer o nome da pessoa porque você não vou ser indelicado e mal educado. Eu tenho uma pessoa que estava no mesmo cargo que você, que está no mesmo cargo que você, e a esposa foi. E aí ele perguntou para mim, quem vai primeiro, ele ou ela? Porque às vezes vai os dois, por questão de afinidade, não. A gente abriu mão disso. E às vezes ele vai e ela fica. E no caso dele, ela foi e ele ficou. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que tem dúvida do que vai fazer, porque assim, eu não perderia meu relacionamento por causa da igreja. Eu não casei por causa da igreja, casei porque eu gostava da pessoa, entendeu? Então as pessoas têm essa curiosidade em relação a você e a Sandra, porque assim, vocês parecem muito iguais, né? Vocês parecem uhum. muito de linha de raciocínio, de linha de fala, ou eu tô errado? A gente é bem diferente, viu? Não, mas pelo Pode menos na parecer que fala, né? não. A gente, assim, a gente é bem diferente, mas se encaixa bem, né? Se Talvez seja completa, vamos isso, dizer assim. É. entendeu? Aí, assim, né, como eu falei, a igreja não estava me alimentando, eu estava naquele ciclo e parecia que eu estava repetindo, né, o colegial eternamente. Né? Isso eu não Reprovado, tava, né? eu não percebia isso na época, eu vim perceber depois, que olhando para trás eu pude analisar o que estava acontecendo. Sei. Então, existia uma insatisfação espiritual interna muito grande, né? Isso, e aí eu comecei a buscar, olha, o que está acontecendo? Por que que eu sinto essa insatisfação, esse vazio, etc. E aí comecei a buscar informação e acabei descobrindo a história da igreja toda, né? Podcasts e vários sites e Leia. fontes, né? Exato, livros, etc, etc. Aí, quando eu comecei a me aprofundar na história da Hum, igreja, foi quando eu me permiti entender que eu não precisava ficar repetindo aquele ciclo. Aquele ciclo tinha cumprido a função na minha vida. Como eu falei, minha experiência na igreja foi boa, enquanto eu precisava. É como se fosse a escola, o segundo grau é bom enquanto você está naquela faixa, Você mas se teve você fica processo de eternamente depressão repetindo, ou não? Você teve processo de depressão? Você se sentiu deprimido, triste, assim, para baixo na saída ou não? com certeza. Depois que eu comecei a estudar tudo, a história da igreja, tá, eu ficava aqui em casa até de noite estudando o material, né, a história, e me via chorando. Às vezes eu ia para o trabalho, chegava no estacionamento do trabalho, e passava 10 minutos no carro lá chorando, né, tentando processar e entender o que estava acontecendo, né, como é Quadro que de eu pude depressão, ter né? sido enganado. Um Foi, quadro de com certeza. depressão.
quadro Com depressivo certeza, aí, né? Porque você com não certeza. passa isso, né? Você parece uma pessoa muito estável, assim, muito racionalmente Uhum. muito estável, mas a gente não sabe, não convive com a pessoa para saber a história dela, né? Ah, é. E assim, o que que acontece? Quando eu tô chorando e chateado, eu não gravo vídeo, né? Só gravo quando eu tô bem. Não, mas a pessoa que tem um quadro depressivo, primeiro que é neurociência, então você percebe que a pessoa mostra pela expressão facial alguma forma de alguma coisa que incomoda, o tom de voz muda, alguma coisa. Por exemplo, eu converso muito com mulheres que passaram por abusos. E tem um determinado número de sequência que eu pergunto, você esqueceu? Aí tem algumas perguntas que a pessoa se espanta e a pessoa começa a fazer uma expressão facial de. Então, assim, a Sandra, ela me passa uma fortaleza muito grande no vídeo dela. Sua esposa passa, assim, uma ideia de que, assim, tô decidida e acabou. É a impressão que ela passa pra Ah, gente, né? aí essa é alta astral, né? Eu sou É, mais assim, eu sou o cara mais sério. Ela é alta astral, metódico, né? né? Ela é Metódico. é o social. É Mas é metódico, né? assim, respondendo a tua pergunta, eu saí primeiro, né? Comecei a estudar tudo isso e tal, e depois de alguns meses estudando, quando eu cheguei à conclusão de que realmente a igreja não era aquilo que ela estava dizendo ser, aí eu comecei a passar a informação aos poucos para Sandra. Ela resistiu muito no começo, Hum, né? Ela tinha a gente tinha esse meio que esse pacto entre nós, né? Que se um estivesse fraco, o outro tinha o dever de ser forte para poder levantar o que está por algum fraco, né? motivo, por algum Então motivo. ela se sentiu na responsabilidade de permanecer forte e me ajudar a levantar de novo, né? Hum. Então foi difícil no começo, demorou um pouco, a gente brigou, né? A gente chegou a brigar por causa da idade da Terra, né? A Terra são só 6.000 anos, né? Aí como é que pode ter dinossauro? Ah, dinossauro Já veio nos entendi, já pedaços do entendi. planeta, de outros planetas, né? Que E os Deus filhos organizou e não fez isso. reagiram? Teus filhos não reagiram, no caso? Como foi a reação deles? As nossas filhas estavam com entre 14 e 9 anos de idade, né? Uma criança, Então, né? a mais velha estava nas moças já, então para ela foi bem mais difícil. Ela foi indoctrinada, vamos dizer assim, né? Por Hum, muito mais tempo, né? Então, para ela, os pais saindo da igreja era um desastre. Ela continuou indo por um tempo, a gente ia com ela só para poder acompanhar e tudo. A mais nova, de 9 anos, achou ótimo. Primeiro domingo, ela nunca gostou da igreja, ela odiava a sacramental, né? Então, primeiro aham. domingo que a Sandra e as duas mais velhas iriam e eu decidi que eu não ia, Ah. aí a gente deu a opção para todas elas, né? Vocês querem ir com a mamãe ou quer ficar com o papai? A mais nova, na hora, né? Ah, vou ficar com o papai. E ela deve ter, a Sandra deve ter sofrido pressão social pela sua ausência, né? Tipo, imagino que, pô, a mulher do presidente da estaca, né? Tá sozinha, ele não vem Uhum, mais. E aí eles começam a cogitar um monte de besteira, né? Um monte de uhum. alelo, né? Nas orelhas, né? E aí fica, né? Então, assim, tem uma coisa que depois eu te mando por e-mail, é uma questão de bloqueio dogmático. A questão do bloqueio dogmático, ele cria um problema mental gigante em pessoas que têm mais de 20 anos dentro da instituição. Porque, assim, a sua saída, talvez, não sei se você faz acupuntura, né? A quiroprata, né? Você falou para mim naquela hora. E, e eu fui para o jiu-jitsu, eu fui para outra coisa, eu fui para violência, eu fui para o boxe, eu fui para o thai, eu fui porque eu precisava daquilo. E eu descobri durante um tempo que existe. O que que acontece? Eu não estou falando da instituição, eu estou falando. Cria-se um buraco dentro da consciência mental da pessoa, onde é depositado a questão dogmática, a questões de regras, de eh, lei disso, lei daquilo, que tem gente que sai e não sabe como se liberta, entendeu? Eu acho que é muito importante, você pode falar isso para a Sandra, que a questão, principalmente de mulheres, que o marido não quer ir mais e também e se sentem acuadas dentro da instituição, entendeu? Porque a mulher casada dentro da igreja e que o marido se afasta, ela não é, digamos, altamente, eles não respeitam muito isso, entendeu? É tão macabro o formato da igreja, da caixinha da igreja, que com a tua saída, ela ficou totalmente deslocada. Eu acredito nisso, entendeu? Eu tô falando porque você tá falando que você saiu primeiro.
entendeu? Então é muito problema mental, é muito problema psicológico dentro de uma coisa que você falou. A minha espiritualidade não estava conectada. Não tem espiritualidade nenhuma. Não existe. Não existe fundamento, né? Agora eles estão mudando de estrutura a física do templo. Estão mudando. Estão mudando a estrutura física. Quer dizer, não tem que ter o respeito? Porque se eu disser para o meu rabino, ó, vou botar, eu frequento a sinagoga, você tem que botar a Torá do lado de fora, não do lado da igreja. Você acha que o meu É rabino vai porque aceitar? é porque a igreja funciona assim, né, Paulo? E eu não estou dizendo que é só a igreja, não tem. Não, Acho que muitas religiões funcionam dessa forma, não. muitas instituições, até políticas mesmo, agremiações, etc., né? Qualquer instituição ou relacionamento que é dominante, né? O que ele tenta fazer é o seguinte: ele quer lhe convencer que você tem que sempre usar os ingredientes do, vamos dizer assim, do sanduíche daquele jeito, né? Você sempre tem que Dogmático. usar comer o McDonald's, né? O Big Aham. Mac, Hum, né? E porque se você faz aquilo, no dia que você não tiver o. Vamos dizer que você se acostume a sempre comer um Big Mac. sei. No dia que você não tem aquilo ali, mesmo que você tenha todos os ingredientes, você não sabe o que fazer. Você fica perdido, né? Ah, eu só sei viver comendo aquilo ali. Hum, Quando uma instituição que realmente vai desenvolver a sua espiritualidade, ela vai lhe ensinar sobre cada ingrediente que existe possível para se fazer um sanduíche, né? Então, aí é onde lhe dá a flexibilidade. No dia que estiver faltando um alface, você vai botar, sei lá, espinafre, né? No dia que faltar uma mostarda, você sabe que você pode misturar entendi. outras coisas e dar um Sei. sabor gostoso. Sei. Enfim, no conceito espiritual, o que uma entidade deveria fazer é lhe dar todas as ferramentas para você raciocinar por si só e chegar à sua própria conclusão e respeitar a conclusão dos outros. Sim, que não Uma pensa igual a religião você. domina. Que não pensa Exato, igual uma a religião você, domina. né? Exato. Uma religião dominante ou instituição dominante, ela não quer isso. Ela quer que você pense igual e todo mundo pense igualzinho, né? Eu fiquei depois que eu já estava assim com esses questionamentos, eu fiquei assim abismado quando eu estava numa reunião só de sumos sacerdotes, né? Que para quem não conhece na igreja seriam os homens Mais mais velhos. experientes, mais velhos, né? E, na verdade, eu era o bebê, né? Porque eu moro nos Estados Unidos e eu me tornei sumo sacerdote muito cedo no Brasil, né? E aqui nos Dois. Estados Unidos não é comum, né? Não, Você, um sumo sacerdote é não. 40, 50, 60, Pra 70 lá. anos, né? Só no Brasil Exato. por Então causa da demanda, né? O Brasil é demanda, né, querido? exato. Então eu estava aqui numa reunião, eu com meus tinha acabado de fazer 40 anos e lá um grupo de 60, 70 anos discutindo um assunto que eu nem me lembro mais, mas assim, eu fiquei abismado com a superficialidade que o assunto estava sendo tratado. Nossa, isso aqui é uma conversa que seria tão interessante se aprofundar, mas estava sendo tratado ali como se eu estivesse numa classe de 12 anos de idade, Uma coisa né, de chule, né? Um crianças. tema chule, né? Um tema importante, mas tá... Superficial, abordado de Entendi. uma forma super superficial. Porque se você se eu não lembro qual era o tema, mas vamos dizer que fosse homossexualidade, por Hum, exemplo, né? Então, o que estava sendo dito ali na reunião era o Big Maczinho da igreja, né? sim. É isso aqui, O é básico. frasezinha de presidente, frasezinha de profeta, etc. É isso aqui. Sim. Ao invés de, gente, vamos tentar entender como é que funciona, de onde começa, qual é a origem, é biológico, é social, entendeu? A mídia impacta Respeitar, isso. respeitar, Exato. respeitar. Eu acho que tem uma coisa que eu nunca vou fazer e que eu peço muito ao universo e a Deus que eu não faça. Me dá ao luxo de ser uma pessoa racista e homofóbica. Eu nem posso. Porque o que que acontece? Uhum. Veja bem, eu estava falando com o William hoje sobre isso. Eu falei, William, a pessoa que é homofóbica é uma pessoa burra. Se você parar para pensar, por quê? A gente foi almoçar no restaurante, foi para reunião de trabalho, naquela hora que você mandou a mensagem, né? Lá para as 11 horas, 10, 11 horas. Então, eu saí da universidade e fui lá. E chegou o rapazinho, era um venezuelano. Eu falei, William, eu vou falar no live do Marcelo sobre esse rapaz. Um rapaz muito sobrancelha feita e tal, e ele falou, olha, sou casado com um brasileiro. Que se fosse um homofóbico, eu não ia querer comer aquela... Eu digo, você acha que eu vou deixar de comer uma ostra grandona, que a ostra daqui é gigante, né? Por causa de Baltimore, por causa da área do mar. Tem um negócio aqui de peixe fantástico.
Então, assim, eu seria uma pessoa burra, porque, assim, eu acho que o que eu não entendo, eu procuro informação. E o que eu não compreendo, que é diferente de entender, eu procuro respeitar quem sabe mais do que eu, entendeu? Uhum, Então, assim, somos todos seres humanos, da mesma raça, humana, entendeu? Nós somos todos da raça humana. Não é a raça negra, a raça branca, é humana. Então, assim, eu acho que eu me fech... tinha um problema de me fechar na caixinha. Eu acho que quando você se fecha para a caixinha, você não consegue nem achar emprego numa cidade grande. Porque assim, será que é todo mundo que é do meu núcleo religioso ali? É uma pergunta. Será que é todo mundo ali? Será que não tem um adventista que vai ser meu chefe? Será que não tem um colega que vai ser um TJ? Será que eu não vou ter um colega de trabalho, um colega da universidade que é católico? E eu sou melhor do que ele em quê? Em nada. Somos todos iguais, entendeu? Eu acho que uhum, essa, eu acho que essa coisa do não plural, eu acho que a gente está em pleno século XXI, XXII, para que a gente possa ter esses debates, essas coisas escrachativas, pegando temas que podem ser complexos e que podem ser analisados. Por quê? Tem uma coisa fatídica na questão da homossexualidade, não é homossexualismo, homossexualidade, você usou um termo correto. Ismo é doença, que não é doença. é, É e eu assim, aprendi isso muito recentemente. Eu não sabia, eu dizia homossexualismo antes. não pode. Ismo é Uhum, doença, ismo é doença. Então, sim. tem uma coisa muito interessante, assim, eu posso ser membro da igreja e frequentar, mas pode ser que meu sobrinho não seja, e meu sobrinho seja gay, pode ser. Ninguém tem garantia de nada nessa face da Terra. Pode ser que eu morra daqui a meia hora, que eu não possa nem publicar esse vídeo, que eu morra, tenho um infarto. Então, assim, que eu sou melhor do que as vontades que meu sobrinho tem? Ou eu sou pior ou melhor do que aquele rapaz do restaurante? Não, nós somos todos iguais. Iguais assim, você entende o que eu estou falando? Sim. Um dos problemas feitos lá em 2015 com aquela carta às famílias foi exatamente isso, foi afrontar os membros que têm filhos. Marcelo, você tem três filhas. Elas vão morrer sendo tuas filhas. Você pode virar no girar e elas vão continuar sendo suas filhas. Então, assim, você não pode fugir da responsabilidade de respeitar as escolhas delas no futuro. Você não sabe. Você sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos? Você não sabe. Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito com quem está presente dentro dessas instituições e que tem filhos que não são da instituição. Você entendeu o comparativo? Você Uhum. entendeu? E a homossexualidade, ela é uma coisa que tá na sociedade, está presente em todos os lugares do planeta. Não tem como matar todo mundo, não tem como fazer uma fogueira e matar todos eles. Primeiro, como é que eu vou fazer um teste? Seria muita ignorância da minha parte. Eu fazer um teste, olha, só pode entrar na minha ala quem é hétero. Mas eu não tenho câmera na vida das pessoas para saber o que as pessoas. E outra coisa, a vida privada das pessoas só diz respeito a elas. Não me diz respeito nem a você nem a ninguém. Você está entendendo? Eu acho que eu tinha esse foco de dizer assim, cara, você está bem? Tá ótimo. Eu estou dentro de uma universidade americana. Eu estudo com judeus, eu estudo com muçulmanos. Eu sou melhor do que eles? Não, entendeu? Essa é a minha visão. Desculpa se você concorda ou discorda, entendeu? Eu concordo totalmente. Eu acho que é ignorância, né, sobre o assunto. Então, assim, eu tenho, minha família é descendente de africanos, né? Então, meu pai Hum, tem a pele bem mais escura que a minha, meu irmão também. Meu irmão tem um cabelo bem encaracoladinho, é. né? E minha mãe é branquinha e tal, a família dela já é branquinha. Então, misturaram tudo lá, né? Então, assim, eu cresci, Paulo, eu não consigo compreender preconceito racial, certo? Agora, por outro lado, eu cresci num ambiente completamente heterossexual. Eu nunca tive nenhum amigo homossexual, até acho que o primeiro amigo homossexual que eu tive, eu tinha 20 anos já, né? E assim, foi um contato muito curto, né? A gente não ficou amigo por um tempo prolongado para ele Sei, poder me educar sobre o assunto sei. e eu ver que ele é uma pessoa normal, né? Integrada na sociedade.
O que eu penso é assim, a minha geração cresceu vendo, só sendo exposta aos homossexuais que eram escandalosos, vamos dizer assim, Eu acho que é que nossa não se geração, preocupava. Marcelo. Não é sua, não, é nossa. Exato, exato, que não se preocupava muito com a sociedade. Então era escandaloso, Tem sabe, Mato Grosso, Clodovil, pronto. etc. Mas eles são pessoas de bem, vamos dizer assim. Eu estou dizendo no dia a dia, no bairro, né, o Ah, homossexual que você vê é o cara que tá transando com todo mundo, tá entendendo? Que é aquela porra promíscuo, louca, vamos dizer assim. Não tal. sei se eu posso falar isso no teu canal, Sim, sim mas, pode, não tem problema nenhum. entendeu? É a porra louca, né? E aí o que acontece? Eram os tipos de pessoa que, independentemente de ser homossexual ou não, não é o tipo de pessoa que você quer que seus filhos se associem. Não Sim, pelo fato de ele ser homossexual, mas porque ele tem esse desrespeito pela sociedade, vamos dizer assim, pelas outras choca. pessoas, etc. Ele choca, né? Ele choca. Mas por que isso? Esses eram os únicos que tinham coragem de sair do armário. As pessoas de bem, que era o profissional, o advogado, entendeu? Médico. O médico, o contador, as pessoas de bem e assim, bem encaixadas na sociedade, vamos dizer assim, elas tinham receio, né, de sair do armário, vamos dizer assim. Você criou no Então Ceará, a você única. você foi criado no Ceará, não foi? Foi. Eu só Era concluí, né? proibido Então, na assim, década de 80. Era proibido na década de é, 80. Você lembra que a polícia do Ceará, não, quando descobriu aliás, que... aliás, aliás, não, eu não cresci no Ceará, né? Minha família é do Ceará, mas eu nasci e me criei em Santos, São Paulo. Ah, eu não sabia Né? dessa. Só voltei para o Ceará quando eu tinha já 19 anos. Tá, mas o estado Mas do então, é Ceará é assim, complexo. É complexo. sim, sim. Mas só completando rapidinho, né? Então, assim, a visão que a gente tem do homossexual era essa, né? Era o doido, né? O maluco e tal. Entendeu? Hoje, a geração de hoje está sendo exposta o homossexual é uma pessoa normal, que está ali do seu lado na escola, está no trabalho, está em todo lugar com você. Não é um pedófilo, não é uma pessoa que vai, Não, entendeu? Que você vai ter medo dele pegar na sua bunda porque ele é homossexual. É diferente. Não é isso, não é a mesma coisa, são não. coisas completamente diferentes. E hoje a geração mais atual está aprendendo isso, né? Mas ainda existe nós, a nossa geração, que Dos anos não quer se 80. educar sobre o assunto, não quer se educar sobre o assunto e continua com aquele mesmo preconceito antigamente. Até a nossa geração morrer, ainda vai É, ter isso ainda muito prominente, né? tem Proeminente. associações religiosas que mandam matar. Você sabe que tem igrejas no Brasil, não é a que a gente frequentou. Tem um pastor que ele fala coisas assim de, de arrupiar cabelo. Única coisa que eu acho que o ser humano ele tem que ter, independente da escolha, é educação e respeito. Essas duas coisas, elas andam juntas, sabe? Elas andam conjunta ali, coladinha. Porque, assim, a xenofobia, a homofobia, o sexismo, que é praticado dentro da nossa antiga associação, o sexismo, ele é descarado. E é uma forma de preconceito. Ou você já viu alguma mulher profetisa? Não, né? Então, a gente já viu alguma mulher apóstola. Só se for na comunidade de Cristo, na restaurada, que tem apóstola, né? Mas, enfim, eu acho que a gente evoluiu em 20 anos, tecnologia, celular, como a gente está falando aqui, você num estado, eu no outro. A gente evoluiu, mas a gente não evoluiu em ciências sociais. A gente não evoluiu em direitos humanos. Direitos humanos, a evolução dele é a capacidade. Eu acho que eu estou num país que não é o meu, que, né, nós somos brasileiros, mas eu vejo coisas aqui que eu gostaria que acontecesse no Brasil. Por exemplo, em Washington você pode vestir a camisa que você quiser, meu irmão. Você pode vestir, só não pode sair pelado. Mas ninguém tá nem aí para você, entende? Então é muito complexo isso. O preconceito é uma coisa estigmatizada, é uma coisa estrutural, é uma coisa de colonialismo, é uma coisa de educação, que não é o forte do Brasil, entendeu? Falar nisso é uma coisa que toda vez que eu conto isso para os americanos, eles ficam assim, admirados, né? Que no Brasil, por exemplo, vai ter uma partida de futebol, Corinthians e Palmeiras, né? É, O meu Corinthians e o Palmeirinhas, hum, vamos dizer assim. As torcidas ficam separadas, né? Você hum, não pode misturar. Tem a sei. área do Corinthians, a área do É do Palmeiras, Palmeiras.
quando termina o jogo, o time visitante, Hum, a torcida é liberada mais cedo para ir embora, e hum, só depois, né, sei lá, meia hora depois que é liberada a torcida do time da casa, né? sei. Para eles não se encontrarem na rua e não ter a briga. Hum, Aqui nos Estados Unidos não existe isso, né? não. Você pode ser os times maiores rivais, a final do campeonato, e não acontece isso, né? Eles têm problemas de outra natureza, eles têm problema com a Sim. xenofobia em alguns estados. Mas eu acho que o Eterno foi tão, Deus foi tão bom comigo, que ele me colocou num lugar onde imigrante, as pessoas aqui gostam dos imigrantes por causa do trabalho e na capacidade laboral de enfrentar várias horas de trabalho. E aqui é 15 horas, 18 horas em restaurante em pé. Mas vale a pena, porque você está em pé 18 horas, mas que vale a pena, né? Financeiramente. Então ninguém quer ir embora daqui. Mas tem uma coisa muito legal nesse enfrentamento, que é a experiência sua do choque dos 20 anos, porque a gente percebe que era alguém que vivia dentro de uma igreja, o perfil de alguém que não teve contato com o mundo externo, entendeu? Eu, com certeza, se você só teve com 20 anos o contato com esse tipo de comportamento, é porque você vivia dentro de uma igreja que todo mundo, pelo menos até a de convir, que era hétero, né? Você tá entendendo? Uhum. Hoje a gente já tem rabinos, a gente já tem pastores, lideranças, políticos que não tem problema nenhum de falar isso, mas eu vi muita gente se matar no Brasil, principalmente membro da igreja, no meu estado. Muita, mas muita gente. Eu conheço gente que chegou, eu conheço pessoas que chegaram da missão e subiram para o 18º andar do prédio e falou: Amém, a minha missão foi a melhor coisa do mundo, mas eu sou gay e o bispo mandou me matar e se jogou no prédio. Eu conheço várias pessoas. Então, a minha luta contra a questão do não suicídio, porque você não pode perder o freio de si, entendeu, Marcelo? Quando você perde as rédeas da sua própria vida, né? O bloqueio, a depressão, o momento, né? O momento, a gente aqui, a gente já teve algumas pessoas do canal que não se mataram porque ouviram o seu vídeo. Eu conheço pessoas que não se mataram porque assistiram o vídeo seu e da Sandra. Você acredita nisso? Pessoas que Ah, disseram, que olha, legal. fala Não para sabia ele. disso. Porque assim, é como se você desse um insight. É como se você e a Sandra e a Vânia também, você falasse uma coisa que a pessoa dissesse, e realmente eu eu estou fazendo isso errado, eu vou me corrigir. Você entende? Você pode ver lá nos comentários lá, os súbitos comentários que tem. Alguns estão de forma do Instagram e alguns são privados, mas assim, acordar todo dia de manhã e saber que eu estou vivo, e saber que eu enfrentei, como você enfrentou, os seus demônios e caiu fora. É claro que quando eu abdiquei da minha saída, eu já sabia que eu estava divorciado. Eu já tinha ciência, já. Entende? Porque a gente sabe, né? Ninguém é tão bobo ao ponto. Mas eu acho que entre crucificar uma pessoa que é divorciada ou que escolheu o divórcio e chamar ela para conversa e tentar deixar ela arguída da espiritualidade, era o melhor remédio, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Para É. todos os efeitos, para a igreja, todos os divorciados são filhos do demônio. Hoje tem uma vaga no caldeirão do capeta, né? Entendeu? Tem, certamente tem um estigma, não só na igreja, não, na sociedade em Não, geral, né? mas Eu, assim, eu, eu gostaria, eu gostaria, assim, eu acho o relacionamento íntimo de um casamento, não necessariamente o casamento oficial, né? Um hum, relacionamento íntimo da convivência, né? De parceria nesse sentido, ah, não tem nada, acho que para a grande maioria dos seres humanos não existe nada mais satisfatório do que isso, né? Então, hum. a preservação disso é uma coisa importante, a família, os filhos e tudo. Mas eu acho que, assim, existem situações onde a pessoa existe uma incompatibilidade muito grande Momentânea, né? que não tem como ser consertada, né? E eu acho que é preciso
acabar com esse estigma de que um casamento fracassado é um fracasso da pessoa. Não, Ah, sabe? Você não deu certo. É igual uma sociedade com um sócio de uma empresa, ou, entendeu? Não deu certo, eu acaba e acho que tem procura outro que uma dê coisa que certo. da sua fala aí. Eu acho que casamento não começa, ele inicia, certo? Uhum, Documentalmente. E ele é, não termina, ele apenas não continua. exato, Entendeu? Então, exato. eu trabalhei muito com vara de família e eu sempre falava para as pessoas que se fôssemos civilizados, seres humanos civilizados, a gente não casaria. Mas se a Uhum, gente não for, eu acho que a sociedade vai evoluir tanto na questão da lei e dos costumes, porque o direito ele segue os costumes, que assim, o fato de eu não me dar bem mais com outra pessoa, de dar incompatibilidade, não me deixa apodrecido, entende? E outra, eu acho que se você se comunica bem com a pessoa, com a pessoa, você consegue resolver os problemas. É que você não pode deixar pedras no caminho, né? Não uhum. pode deixar dificuldades. Porque assim, a gente precisa do outro, né? Porque É. senão seria É uma assim, né? É assim, masturbação, né? né? É Né? como qualquer mecanismo ou processo, né? Isso. Quanto mais complicado o processo é, mais possibilidade de ele dar errado existe, né? Hum, Então, por que que a gente não tem nenhum problema, estigma ou crítica quando um namoro não dá certo e acaba? Que é um processo muito mais simples. é. E quando é um casamento, que é um processo mais complicado, com muito mais chance de dar errado, acaba, existe todo esse estigma, toda essa crítica, esse preconceito social, né? Não Aham. deveria, não deveria ter, né? Eu acho que tem uma questão também, por exemplo, eu acompanhei um casal muito bonito no Brasil, que foram muitos foram assim, quase uns padrinhos meus lá em Niterói, quando eu morava em Niterói, que eu acredito e eu vejo assim, a gente tem que entender que espontaneidade não é explosão. Espontaneidade não é soltar tudo que eu penso. Espontaneidade é eu saber falar. E às vezes tem uma coisa, a gente precisa do outro, mas a gente não precisa se torturar para ficar com o outro. Porque assim, amar também é deixar a pessoa aí, né? Deixar a pessoa Sim. aí. Eu acho que É. filho é um laço eterno. E assim, Uhum. no dia que a agressão for uma forma de entendimento, acabou meu esporte preferido, entendeu? Que a gente só existe o tatame porque existe duas pessoas que uma quer acabar com a raça da outra, entendeu? Que Uhum. eu não vou mentir, meu esporte é eu tenho mais força que você. E se a gente É. mede a força, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu É. acho que a sociedade precisa precisa reaver os costumes. Aí eu vou lá na minha pesquisa de mestrado, lá na minha análise de questão dogmática. Eu sou obrigada a conviver com uma pessoa casada dentro da igreja só porque a igreja impõe? É uma pergunta que É. é difícil responder, né? É. Vi várias vezes dizer assim, eu só estou casado com ele porque eu estou na igreja. Eu vi Uhum. isso muitas vezes. Eu dizia assim, e você vai ficar casado com ele até, ele falou, vou casar até a eternidade. Mas é tão ruim a eternidade assim para aguentar uma pessoa que eu não suporto. Aí eu falei, ai, eu não quero ir, não. Então, assim, Eu acho que acho, eu acho assim, né? A expressão mais madura de amor é quando você quer que a outra pessoa seja feliz, sim, segue o seu mesmo que caminho. mesmo mesmo que isso signifique não sendo com você, né? E eu acho que isso é maturidade, né? Qualquer outra reação negativa a uma separação é Hum. falta de maturidade, E eu né? acho, Marcelo, tem uma coisa de vocês dois, da Sandra, que é muito interessante, pelo menos na fala de vocês dois, que eu percebo e que eu analiso. Nem todo mundo está preparado para viver casado. Casamento tem que ter talento, tem que ter Uhum. disposição psicológica. Você tem que ter certeza de que é isso que você quer. Não vibre no sonho, vive na realidade, né? E a vibração da realidade às vezes é cruel, né? Porque tem a dor, tem o sofrimento, tem as É, dificuldades.
tem o estresse. E quando é o casamento é do sexo oposto ou não do sexo oposto, eu tenho que entender que outra pessoa ela não pensa igual a mim, mas ela tem que admirar o que eu tenho, entende? Você entende o que eu tô falando? Tipo, É como eu falei, quando você fez o comentário, né, que o orçamento era igual, muito parecido, sei lá. Eu falei, não, a gente é muito diferente. Agora a gente desculpa, se não fiz completa. por mal. Não tô criticando, não, só tô dizendo. Né, que assim, a gente se completa, né, em muitas coisas. Tem certas coisas que são diferenças irreconciliáveis, sim. Mas depois de 20 anos de casa, 22, né, anos de casado, agora eu, né, estou começando a aprender. Ela nunca vai mudar. Esse detalhe aqui que me irrita nunca vai mudar. Eu só tenho Já, que aceitar. já passei E por isso. vice-versa. Ela também é a mesma coisa, né? É, Embora eu acho que eu seja perfeito, eu acho que ela tem uma opinião pois diferente. é. Mas tem uma coisa legal na questão, porque tem o casamento, mentalidade de casamento. Mento, olha a frase em latim, né? Mento, né? Uhum, Mentalidade a casa. Então tem uma coisa muito. E tem dias que você não está bem. E que você quer livre, quer ficar silêncio. E tem dia que a uhum, pessoa não vai estar legal, né? Quando a gente lida com o sexo feminino, a gente tem que notar que a idade física da mulher, o físico da mulher, depois dos 45 anos, ele começa a ter um desgaste maior. E aí você passou 30 anos com a mulher, aí só porque ela está envelhecendo, você não, tá velha, eu não quero mais. Não é assim. Não é assim, uhum. entendeu? Eu acho que eu acho bonita a sexualidade como tema do casamento, acho bacana, mas acho que não é a única coisa. Eu acho que casamento é estar ali na hora do pega pra capar, né? Que chama, né? Pega pra capar. Uhum. Na hora É o que o bicho companheirismo, né? é o Companheirismo companheirismo. em tudo. Né? Então, assim, amor é um tema muito difícil, muito complexo, muito difícil, muito. E mulher não pensa igual homem. Uhum. Nem homem pensa igual ao homem, entendeu? Então, assim, tem um que é vegano, o outro não é. Eu gosto de peixe, você não gosta, o problema é seu. Então, eu vou fazer um acordo. Então, a gente vai para um lugar que não tem nenhum nem outro, que tem os dois, né? Eu acho É, que é. comunicação, ela é muito mais do que falar. É Uhum. respeitar o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, respeitar o momento do outro, entendeu? Eu fui casado com uma pessoa que era do samba. A minha casa era uma casa de batuque. Pra você ter uma ideia, entendeu? Então, minha sogra era sambista. Você não imagina aonde eu ia pegar minha sogra dia de sábado, né? No portão da Aham. Portela, né? Não, tá tudo bem, tá tudo. Afasta os livros daí, que são livros do Instituto. Ei, irmão, tá ótimo, beleza. Mas eu acho muito cômico e muito volátil essa coisa da diferença cultural, que eu sei que você Uhum. está olhando para o relógio por causa do tempo, que era assim, a minha sogra diz, tem alguém da bateria que é membro da igreja. Mas ele mandou dizer que não era para te dizer, era o presidente do Sumo É. Conselho. É, rapaz, é complicado, né? A gente é julgado de todo jeito, né? Não Pois é, eu adianta. O que falei, você não, fizer irmão, sempre, o que você fizer sempre vai ter alguém julgando isso, você de isso. uma forma negativa, né? E eu acho bacana essa coisa que você faz de expressar a sua opinião, colocar em foco alguns detalhes que você desperta em algumas pessoas sinais, assim, sociológicos incríveis. Já te falei, eu tenho uma média de inscritos muito baixa, mas eu tenho 150 mil acessos. Então você já sabe Uhum. onde é que seu vídeo vai parar, né? Então, assim, é, outra é ver o outro, né? Ver o outro, né? Eu Uhum. tenho o costume eu aprendi uma coisa com casamento. Nunca brigue. Deixa o outro falar. Quando ele esfriar a cabeça, você fala. Eu faço Essa isso. coisa, essa coisa de ver o outro, né, Paulo, me trouxe à Complexo, memória uma coisa interessante. Me complexo. trouxe à memória uma coisa interessante. Não tem nada a ver com casamento. Sim. Tem a ver com a minha mudança de visão sobre a homossexualidade, né? Que eu me encaixava bem naquela visãozinha da igreja, né? Ah, Homossexualidade é pecado,
tem que corrigir. Eu era Bicha, do, bicha vai pro eu inferno, era o, sapatão é do cão. eu era o cara, Paulo, que defendia a ideia, pelo menos na minha, não que eu saía falando para todo mundo, mas na É, minha cabeça, o cara ou a mulher homossexual deveria fazer tratamento para curar, vamos dizer assim, né? É homossexualismo, né? Doença, né? é Tomar isso, não. hormônio, É. etc. Então, aquela justificativa, né? Ah, se o cara é cleptomaníaco, a gente não aceita, tem que tratar, tem que, entendeu? Reprimir Hum, aquilo e tal. Por que que a gente tem que aceitar o homossexualismo, né? A partir do isso. momento que eu entendi a homossexualidade, Hum, o que mudou para mim, cara, não foi nada que ninguém me disse. Foi eu ver, como você falou, você vê o outro, né? Então, eu estava numa atividade de pessoas, ex-mormons, né? Pessoas é. processando ali aquela série da igreja. E tinha lá um casal que tinha um filho homossexual que estava com um namorado lá, né? Hum, Então teve o evento o dia todinho, foi tipo um simpósio, né? hum, Palestras e workshops e tal. hum, No final teve uma atividadezinha lá, foi um karaokê, né? E a hum, gente só se confraternizando, etc. hum, E, cara, eu fiquei só observando aquela família, né? Os hum, pais e aquele filho com o namorado. hum, E, assim, o relacionamento deles, a forma que os pais aceitavam aquele filho, né? E hum, amavam incondicionalmente, né? Ah, enfim, uma série de coisas que eu vi ali, detalhes que eu fiquei só hum, observando de longe, hum, foi aquilo ali que me clicou para mim. Cara, não tem entendi. nada de errado com aquele menino, Ele é né? bom da cabeça, ele é bom da Ele é uma cabeça. pessoa perfeita, ele só gosta, Do a cara. preferência sexual dele, a atração sexual é diferente da minha, só isso. Não tem nada de ruim, de mal, né? Hum, Aquilo ali vê o outro. Você realmente parar para observar. E a minha opinião, esse é um dos motivos porque que a igreja é, é tão severa com os homossexuais, né? Tinha um ah, caso aqui perto daqui de onde eu moro, o cara é homossexual, né? Não estava mais hum, indo para a igreja, ou aliás, estava indo durante muito tempo, né? Homossexual e tal, e ninguém fazia nada com ele. Aí ele casou com hum. um outro homem. Outro rapaz. Pronto. Naquele momento, a igreja, os líderes decidiram que ele tinha que ser chutado para fora. Por quê? Porque se ele for permitido continuar indo para a igreja, mesmo que ele não Ah, tenha chamado nem nada, a congregação inteira vai poder olhar para aquele casal e ver: olha, eles são pessoas normais. Estão aqui ajudando, traz a salada de batata para as atividades e estão participando normal, não tem nada hum. de errado com eles. Mas a igreja não quer que você veja isso. Ela quer que você continue com aquele estigma de que homossexual é ruim, é desviado, é É errado, é pecador, filho do diabo, é do diabo, seja lá qual for as classificações, é do né? diabo, do demônio, do Satanás. Mas assim, o que que acontece? Vamos lá. A gente tem que perceber uma coisa que eu indaguei o nosso colega, que eu não vou falar o nome, que você conheceu, que é líder da igreja, continua lá. Meu amigo, aonde que está na Bíblia, ou no Evangelho, ou na, sei lá, escrito que eu tenho que pegar meu filho, pegar ele, jogar no meio da rua? Que tipo de Deus é esse? Que tipo, eu estou falando cristianamente, tá? Que tipo de Uhum. Deus é capaz de me levar a um reino celestial, sendo que eu peguei meu filho e joguei no olho da rua? É. À mercê de traficante, de suicídio, etc. O que a gente tem que notar e a gente tem que perceber é que eu vou repetir a frase que eu falei lá atrás. A vida privada das pessoas só dizem respeito a elas. Por que que, em vez da gente se preocupar com o que o cara está fazendo com o corpo dele, a gente não se preocupa com quem está passando fome, com quem está jogado na Uhum. rua, com quem está desempregado? Porque é uma perda de tempo eu me preocupar com a vida do meu vizinho. É Uhum. muita falta do que fazer. Outra, aquela coisa lá de 2015, aquela não sei o que para a família, aquilo gerou suicídio. Por que que gerou suicídio? Porque cria na cabeça das pessoas que elas são aquilo que ele está falando. Olha só o Uhum. que eu vou falar para você. Aquilo de 2015 gerou suicídio a dar com pau na associação e vários líderes. Uhum. Por quê? O cara que sabe que é, ouve um cara daquele falar lá, isso Discord,
que isso, que aquilo outro, o cara vai se sentir um doente, um lixo. Uhum. E outra, meu filho, meus filhos, meus sobrinhos, que eu não tenho filho, eles têm o direito de fazer a opção da vida deles. Eu não posso, eu acho que a instituição ela se mete em tudo. É praticamente levar o Joseph Smith para minha lua de mel para fazer sexo com os três. Porque assim, primeiro, ele não obedeceu, ele foi o rei do bacanal. Eu nunca vi um ser humano para, desculpa, Marcelo, um ser humano para pegar 80 mulheres tem que ser muito macho. 80, meu irmão, o cara era bom do negócio. Outra, dizerem que ele era vidente revelador. Que evidência tem da Tara? Porque o cara a palavra tarada até é um elogio, né? É um doente. E outra, Uhum. quem quer saber da história do cara, vai lá e pega o livro. For você leu, a Sandra foi atrás, eu fui atrás. Assim, o cara não tem nada de bom que acrescente. Então tá, beleza. E você acha que e tem umas coisas assim que não entra na minha cabeça. Por exemplo, gay vai pro inferno. E o cara fazia sexo com 4 mulheres, meu irmão. Ele não vai pro inferno também pela respeito à mulher dele, sabe? Quer dizer, que o cara que é hétero, que trai a mulher, vai pro céu, porque tá na igreja. E o cara que é gay, que foi expulso, vai pro inferno? Eu não sei. Olha, às vezes dá um chute na cabeça de pensar. Então, assim, Uhum. como líder, eu não estou falando de você, não, tá? As pessoas têm que ter responsabilidade com todo aquele corpo de membresia. Um Uhum. cara que vai para uma igreja de 5.000 pessoas e diz que viado tinha que ser metralhado e morrer, alguém que não tem a balela na cabeça vai matar. É a quantidade. O Brasil é o país que mais mata, entende? Que mais assassina. Então, assim, é complicado, é difícil. Sinceramente, eu amo meus gatos. Gato, para mim, Agora, aí chega alguém e diz, não, eu não gosto de gato, tem que matar o gato. Você acha que eu vou deixar? Por exemplo, tua filha escolhe ser mãe solteira, sei lá, da vida aí. Você vai botar tua filha para fora, não vai apoiar tua filha, porque tem a pseudo-fé, é dogmatia, é dogmatia. Eu te digo, É uma arrogância. É uma arrogância muito grande você achar que ignorância, só a sua ignorância. forma de ser feliz é que serve para todo mundo, E né? eu vou falar uma coisa para você. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Não vou dizer nome não, tá? Porque eu não vou falar não. A igreja tá assim, tá? Tá, ó, né? Como diz, ó, o Sérgio Malandro, ó, cheia. Não vou falar nomes, porque eu respeito meus amigos, meus colegas. E outra coisa, quem não tiver pecado, atira a primeira pedrinha. Certo? Então, assim, eu acho que assim, eu não estou pedindo para abrir os portões para viadagem, não. Estou falando isso, não. Estou falando isso, não. Só que eu acho assim, as pessoas, eu sou amigo das pessoas, não por elas serem héteros, mas por elas serem seres humanos, por elas terem algo de útil, por elas terem algo de saudável. E, Marcelo, eu falei para você ainda agora, o racista e homofóbico é burro. É burro. Eu não posso. Marcelo, como é que você, que está nos Estados Unidos, a gente vai na McDonald's, não quero ser atendido por aquela mulher, não, que parece um macho. Isso é coisa de gente louca, mano. É coisa de gente tapada. Ou eu tô errado? Pode me corrigir. É coisa de gente doida, mano. Entendeu? E assim, a vida privada das pessoas não me interessa. Se sobe no telhado, se fica pelado na neve, se Uhum. não está me ofendendo, para mim tá bom. Eu penso assim, se eu tiver errado, você pode me corrigir, meu doutor Marcelo. Mas Eu porque, concordo plenamente. Eu acho que entendeu? é ignorância, né? Como eu falei, é ignorância, ponto, né? Agora, sim, algumas pessoas são ignorantes porque não tiveram acesso à informação, outras porque são ignorantes por escolha mesmo, não querem o acesso porque elas sabem num nível talvez até subconsciente que a Hum, informação vai desafiar os dogmas e os conceitos que ela tem.
Então, vai tirar ela da zona do conforto. Então, ela evita a informação. Você vê isso em religião, você vê isso no racismo, você vê isso na homofobia, né? Enfim, em várias áreas da Marcelo, vida, né? você tocou num tema e eu vou te perguntar outra coisa. Você, Paulo, por agora favor, sim, eu estou o um horário, pouco limitado no fechado. tempo, né? É a Se a última gente fechar em pergunta para 5 você. minutinhos. 5 minutos tá ótimo. Eu tenho uma coisa para dizer para você. O cidadão, a pessoa X, passa 30 anos estuprando mulheres. Um hétero. Estupra a neta. Eu tô dando, não falei nome, tá? Você já sabe até quem. O maior escândalo da história. O cara tá no 3 dias antes de virar autoridade diária. Da autoridade do esquema. Uhum, Aí o cara é descoberto. Começam denúncias em cima de denúncias. O advogado é advogado da igreja que defendeu ele. Eu pergunto para você, você acha, você acha que essa pessoa ela é mais digna do céu ou o meu cabeleireiro que passa o dia todo trabalhando, pagando as contas dele, que é ex-membro da igreja e é ex-elder uhum, também? Vou perguntar uma coisa para você. Isso é uhum. real. Isso é real. Sabe por quê? Porque ele era daqui de Washington. Então, assim, Pois é. 80... então, assim, várias denúncias. Então, se você quer saber informação, é uma coisa que a Vânia sempre fala, vai lá e busca. É. Bishop. Não, não Ele fica só acreditando na escrevia, gente, né? Vai lá e pesquisa. ele escrevia a Bíblia Branca dos Elders. Sabe a Bíblia Branca que você usou? Aham, Sabe? aham, Ele que escreveu. uhum. Ele escreveu o Manual das Moças. Aí eu pergunto para Inspirado, vocês, né? estuprou a neta, engravidou a neta. Meu cabeleireiro que vai para o inferno? Então, eu deixo essa questionamento para você se não tiver resposta. Porque eu sei qual é o inferno que ele vai estar. Na cadeia. Na cadeia. Entendeu? E aí, como é que fica? Ele não precisa responder. É um questionamento que eu Uhum. faço. Digno? É. 20 anos, 30 anos estuprando mulheres no CTM de Provo e na BYU. Na universidade você passou. Uhum. 20, mais de 20 anos. Quase 32 anos. E aí? Com um quartinho Aí, para abusar das mulheres. Ele mandava a mulher levantar o aí eu negócio. adoro é quando a pessoa tem a reação assim, né? Não, eu nunca fui estuprado na BYU. Ou seja, não existe isso, né? Pois Não, é. ainda bem que você não teve essa experiência, mas aconteceu. As pessoas não querem acreditar. E a coisa é que a igreja é muito corporativa, né? Então, a coisa mais importante para a liderança da igreja, a liderança que eu estou falando é assim, Sim. o presidente e os apóstolos, né? Hum. Bispo, presidente de estaca, 70, não sabe nada disso. Eles estão lá, eu acho que a grande maioria realmente, sinceramente, tentando ajudar as pessoas. Tem uns É. que o poder sobe para a cabeça, o cara é porteiro, mas aí ele chega no domingo, ele é bispo, ele tem 200 pessoas lá que ele comanda e faz o que ele quiser, e Hum. as pessoas não podem criticar. Tem esse tipo de líder, né? Tem. Mas eu acredito que a grande maioria está lá inocentemente tentando ajudar, fazendo o melhor que pode. Mas, enfim, o topo mesmo da igreja tem uma coisa que é a coisa mais importante de todas no mundo, é a preservação da igreja, né? Preservação e o engrandecimento da igreja. Se a igreja tiver que passar por cima dos indivíduos, ela vai passar sem hesitar, né? Qualquer um. Então, Qualquer um. num caso desse aí, como você está falando, a igreja botou advogado para defender o cara que era estuprador, etc, etc. Ele Por que isso? confessou. Ele confessou. Mas por que isso? Por que isso? No meu entender, eu posso estar errado, né? Mas no meu entender, o escândalo iria manchar o nome da igreja. E como eu disse, a coisa mais importante para a igreja é a sua autopreservação e engrandecimento, É certo? melhor botar Então advogado antes que ele fale demais, né? ela vai fazer tudo para se proteger nesse sentido, entendeu? Hum. Então, eu quando comecei a fazer o canal, Paulo, um carinha que estava no grupo no Facebook me denunciou para o meu presidente de destaque aqui nos Estados Unidos. Ele descobriu onde é que eu Que morava e quem isso? era meu presidente de destaque e denunciou. O presidente de destaque entrou em contato comigo. Eu tive uma série de entrevistas com o presidente de destaque, os conselheiros, o bispo, né? E em cada etapa do processo, que foram, assim, cada entrevista era 1 ou 2 horas, né? Quando eu estava procurando ajuda, que eu estava em dúvida e sofrendo, para destaque, ele se reuniu comigo por 15 minutos e só.
Quando eles estavam querendo me excomungar, foram 4 horas dedicadas a isso, ou mais, né? Ah, Então, olha a diferença aí, né? E em cada etapa do processo, Paulo, você via claramente que não existia o interesse em me ajudar a me arrepender ou resolver minhas dúvidas. Me arrepender, entre aspas, porque não tinha nada para me arrepender. entendi, Mas entendi. resolver minhas dúvidas, me ajudar. Seus A ideia não era dilemas, essa. seus Não, dilemas. a ideia era montar um caso para poder me acusar de apostasia para poder então me excomungar. Esse foi a intenção do processo inteiro, né? Só que Hum. eles falharam aí, não conseguiram, vamos dizer assim, montar um caso convincente para me excomungar, né? Se bem que eles, se quisessem me excomungar, tinham excomungar de qualquer jeito, convincente ou não, Eu não acho que tem você tem um o privilégio, sistema de apelação de recurso na igreja é é muito falho. corporativo, né? É se Eu protegendo acho um ao outro, né? que você tem uma benção para terminar a nossa live, que eu adoro. Você sabe que eu respeito você e a Sandra muito. Eu tenho um respeito por você e eu posso te falar uma coisa de coração, de toda a minha alma, de todas as pessoas que pediram para eu te procurar, para você falar. Não existe respeito. Não existe respeito. Eu falei para você na primeira vez que a gente conversou, que eu disse para você que você poderia ter pintado o templo de laranja, que para eles não faz a menor diferença. É uma coisa corporativa. Mas o que para mim interessa é o ser humano. Hoje o que me interessa são as pessoas. Eu acho que você tem sua família linda, tem 3 filhas maravilhosas, dá para ver pelas fotos. Tem uma mulher super guerreira com você e você tem conhecimento, é um cara estudado, letrado. E assim, essas coisas que aconteceram, graças a Deus, nem a tua família nem a minha passaram por essa questão do estupro, porque, aliás, quando as pessoas fazem isso, eu mando a confissão do cara num PDF que eu tenho automático, mas no meu caso, para eles, no meu caso, para encerrar o que eu estou falando, para eles foi melhor se livrar de mim. Porque senão eu ia botar muita gente em cana. Então é melhor se livrar dele porque ele é perigoso. E o cara que botou a mão, disse assim, da conferência você não participa mais, eu falei, olha, faz a menor diferença. Aliás, encerrando, agora eu posso falar uma coisa. Eu frequentei uma quadra de escola de samba do lado da estaca. Então, quando teve a briga, que o presidente da estaca disse para me ajoelhar, que eu falei para ele que eu não me ajoelhava nos pés de ninguém, Uhum, ele não era página padecista para eu me ajoelhar no pé dele. Eu falei para ele, uhum. eu tenho só uma informação para dizer para o senhor, se o senhor quiser me encontrar, eu estou do outro lado da rua, na quadra da escola, Na escola de samba. é do Salgueiro. Aí ele falou assim, que eu ia isso, que eu ia acontecer aquilo. Eu falei, não tenho medo de praga, não. Vou falar uma coisa para você. E ele foi excomungado depois, tá? Encerrando. A frase minha dele foi: se você triscar em mim, você fica sem os braços. Se você não a deixar eu sair, eu arranco a porta. Se você me ver na rua, corre que eu sou perigoso. Então, aí eu saí, o corredor estava cheio. Eu falei para ele: eu sou um popstar, lembre-se. Meu nome vai ser eternizado do lado do túmulo do profeta de vocês. Agora tem uma coisa, só as cinzas, porque o corpo fica aqui. Tchau. Um beijo na alma. Foi isso que eu fiz. Porque assim, eu não tinha perfil de membro da igreja. Depois a Vânia falou isso, falou, você não tem perfil de membro da igreja. Porque quem indaga cria problema. Quem é igual a mim não fica. Não fica. Porque assim, na verdade, testemunho não existe. Testemunho é algo que você viu. Eu não vi nada. Eu não tenho testemunho nenhum, porque eu nunca vi. Entendeu? Testemunha que eu sei no judiciário é alguém que viu um fato. Eu não vi um fato. Uhum. Então, fica com Deus. Muitíssimo obrigado. Olha, vem como o gato é. Ele é terrível. Está aqui atrás, ó, botado aqui, ó. Aham, aham. Então, fica bem. Fico muito feliz de você estar bem. Diz pra Sandra que eu mando um beijo na alma dela.
E estamos aqui, obrigado. Mando o vídeo para você depois, você analisa. Se você não quer que eu divulgue, divulga. Qualquer coisa crítica, eu estou aqui. Muitíssimo obrigado, muito mesmo. Fica firme, se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Estamos meio longinho do outro, meio algumas horas, mas estamos aqui. Eu gostaria de um dia te conhecer pessoalmente, conhecer a Sandra, né? Quem sabe um Com dia, certeza. né? Um abraço. Obrigado, Marcelão. Pode ser? Valeu, Obrigado, até Paulo. mais. Prazer foi meu. Fui. Tchau, tchau. Tchau.